Reações químicas. As reações químicas são resultados de ações entre substâncias que geralmente formam outras. Assim, moléculas presentes na nossa substância sofrem alterações gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados. Nas classificações das reações, as reações químicas com presença de substâncias, reagentes e resultantes são classificadas de 4 maneiras. A reação de síntese ou adição, A mais B passa a B, corresponde à ação entre duas substâncias reagentes gerando mais complexa. A reação de análise ou decomposição, AB passa A mais B, corresponde a uma reação onde uma substância reagente se divide em duas ou mais substâncias simples. Essa decomposição pode ocorrer em 3 maneiras: pirólise, decomposição do calor, fotólise, decomposição da luz, eletrólise, decomposição de eletricidade. A reação de deslocamento ou substituição ou uma simples troca, AB mais C passa a C mais B, ou AB mais C passa a C mais A. Corresponde a uma reação entre uma substância simples e outra composta, levando uma transformação de substâncias compostas em simples. A reação em dupla troca ou dupla substituição, AB mais CD, passa a ser AD mais CB, entre correspondente a uma reação entre duas substâncias compostas que permutam entre si os elementos químicos, gerando duas novas substâncias compostas. Dependendo das condições da temperatura concentrada de substâncias, do contato entre o elemento químico evoluindo a relação química, podem ocorrer de maneiras rápidas ou lentas. A reação gasosa, por exemplo, são rápidas, no entanto, as reações entre elementos líquidos sólidos são lentas. Sendo assim, as reações químicas ocorrem quando duas ou mais substâncias entram em contato, a quais reagem, resultando novas substâncias. Para que elas ocorram, os reagentes presentes nas reações químicas devem ter afinidades químicas para reagirem. Notando que as reações químicas endotérmicas absorvem energia, postos que energia química dos reagentes e menor dos produtos. As reações químicas exotérmicas, por sua vez, liberam energia, pois a energia química dos reagentes é maior do que os dos produtos. As reações de oxirredução ocorrem entre metais e não metais. Como exemplos, podemos citar na oxidação ferrugem, surge nos metais com o passar do tempo. Nesse sentido, vale lembrar que a maioria das reações químicas ocorre entre substâncias e características opostas. A oxidação e redução são fenômenos que ocorrem simultaneamente em reações que há transferência de elétrons entre átomos. Esse fenômeno também são chamados de oxirredução e redoxo. E oxidação ocorre quando os elétrons também perdem elétrons e seu número de oxidação aumenta. Também vamos para as reações químicas. Processo de digestão, preparação do alimento, combustão dos veículos, aparecimento de ferrugem, fabricação de remédio, registro fotográfico, extintor de incêndio, queimaduras, parafusos de vela e explosão. Isso também é uma das imagens que pode fazer associações com as reações. Violeta que desaparece. Nele eu vou utilizar vinagre, água oxigenada e água. Aqui eu já tenho uma mistura separada do vinagre que eu vou fazer. Ele vai ficar no nível 1, porque a quantidade de água que eu vou utilizar para fazer a mistura com água oxigenada e o vinagre tem que ser o dobro, que no caso eu vou utilizar no nível 2 de água. Então, eu já tô separando no nível 1, um nível de vinagre. Vou colocar no meu nível 2 a água. Tem que ser o dobro do vinagre da água oxigenada. A água, o H2O. E no meu nível 1, que eu vou utilizar a minha água oxigenada. Pronto. Aqui eu tenho um nível de água oxigenada, um nível de vinagre e 2 níveis de H2O, água. Nesse potinho, eu vou fazer a minha mistura. Vou adicionar a água primeiro. E depois, eu vou vir
com o permanganato. Vou dissolver o permanganato na água. Meu permanganato, ele é em pó. Vou misturá-lo. E vou misturar. Foi o seguinte, durante o nosso experimento. A gente tem, nessa reação química, foi na hora que colocamos o permanganato de potássio na água, ele se desassociou aqui da forma do íon de potássio de permanganato. Então, o potássio, ele vai ficar positivo. E o permanganato, ele é negativo. Só que, na hora em que o permanganato se mistura com a água, oxina com vinagre, ele perde o seu oxigênio e vira um íon manganês. E aí, esse íon manganês, ele é transparente. Com o mesmo procedimento, a diferença que eu não vou usar naquele segundo experimento o vinagre. Então, o vinagre, ele vai ficar com o mesmo procedimento. A diferença que eu vou não vou usar naquele segundo experimento o vinagre. Então, o vinagre, ele vai ficar fora, somente eu vou usar a água e água oxigenada e permanganato. Eu vou dissolver. Então, vai ser da mesma maneira. O meu nível de água tem que ser o dobro de água oxigenada. Vou separar agora. Eu vou dissolver. Eu vou medir aqui meu nível de água. E vou 2. Vou separar agora. E vou fazer o meu nível de água. Vou colocar nesse, que vai ser 1. Sim. E vou fazer o meu nível de água oxigenada, que vai ser
O que vai acontecer aqui? Um nível de água oxigenada. Água. Ótimo. Aqui a minha água oxigenada. Eu tenho que dissolver o O permanganato. que vai acontecer aqui? Eu vou passar Aqui tá a minha para esse potinho. água. E aqui a minha água Água. oxigenada. Eu tenho que dissolver o permanganato na água. Eu vou Vou passar dissolver o meu para esse potinho permanganato a água na para mim fazer a mistura. Vou dissolver o meu e vou permanganato na água. E vou misturar. Bom, aqui tá. E vou adicionar agora. Bom, aqui O que tá. acontece nessa reação? E vou da água adicionar oxigenada agora com permanganato a de água potássio, oxigenada. que forma o dióxido de manganês. O que acontece nessa reação da água oxigenada com permanganato de ele não é potássio, solúvel que na forma água, o dióxido por isso de manganês, deixa com essa e por isso e vai formar o ele- dióxido de manganês, de manganês. ele é marrom, ele não é solúvel na Deixa água nessa e cor por isso marrom, deixa com por essa. ele também não ser solúvel E por na isso água. ele. Com o tempo que deixarmos ele descansar, poderemos ver que ele não vai dissolver